Então vamos primeiro resolver a equação que envolve a coordenada angular. Φ duas linhas sobre φ igual a menos m2. Então, se é a equação do oscilador harmônico, a gente já sabe quais são as soluções. A gente sabe que a gente pode escrever essa solução de pelo menos duas maneiras diferentes, a solução geral. Como é que a gente pode escrevê-la? Como combinação linear de senos e cossenos, ou então como combinação linear de exponenciais imaginárias. Então poderia ser cosseno de mφ, seno de mφ, ou então e elevado a imφ, e elevado a menos imφ. Eu vou escrever na segunda forma, e a justificativa para fazê-lo vai ficar clara já já. Além disso, eu posso escrever assim, ó, desse jeito. Lembra, a solução geral vai ser combinação linear de e elevado a imφ com e elevado a menos imφ. Quando eu escrevo desse jeito, admitindo que m possa ser positivo ou negativo, eu estou escrevendo as duas de uma vez só. Tá bom? Tem mais uma coisa importante que vale a pena mencionar nesse momento, é que, na verdade, essas coordenadas r e φ, elas têm algumas peculiaridades. Primeiro, eu vou destacar isso aqui. A coordenada r, ela tem que ser maior do que zero. Claro, e menor que infinito. Ela não pode ser negativa. Tem uma outra coisa curiosa, é que a coordenada φ, ela, se eu tomar um ponto caracterizado por uma certa coordenada angular φ, e se eu tomar a coordenada φ acrescida de 2π, eu retorno ao mesmo ponto. Então, a coordenada φ e a coordenada φ mais 2π identificam a mesma posição angular. Isso quer dizer que essa função φ grande de φ, ela tem que ser periódica, com um período 2π. E isto aqui tem que ser verdade. Isso funciona como se fosse uma condição de contorno adicional, né, imposta à função de onda, ou à parte angular da função de onda, por uma idiosincrasia do particular sistema de coordenadas que eu estou utilizando, que é o sistema de coordenadas polares. Ora, mas se eu imponho essa restrição, ou essa condição à solução geral encontrada, nós vamos ter o seguinte: isso aqui é o produto de e elevado a imφ por e elevado a im2π, e elevado a imφ está dos dois lados do sinal de igual. Isso nunca pode ser zero, o exponencial imaginário nunca pode ser zero. Eu posso eliminar dos dois lados, dividir por e elevado a imφ, e o resultado é esse aqui. Então, a obrigatoriedade da dependência angular ser periódica obriga a que essa exponencial imaginária dê 1. Mas vem cá, se essa exponencial imaginária tem que dar 1, quem tem que ser o argumento dela? Lembre que isso aqui pode ser escrito como cosseno de m vezes 2π mais i seno de m2π. Então esse seno tem que ser sempre zero. E o único jeito dele ser sempre zero é esse m ser um número inteiro. Ele pode ser um número inteiro positivo ou negativo, mas ele tem que ser inteiro. Então daqui resulta, m pode ser zero, pode ser mais ou menos 1, pode ser mais ou menos 2, e assim por diante. Ele não pode ser um número fracionário. Veja que aqui tem um sintoma de quantização aparecendo no ar. M não pode ser qualquer coisa. Mas vem cá, vamos tentar interpretar o que esse M quer dizer. E para interpretar o que o M quer dizer, vamos nos lembrar de uma das formas com as quais que a gente usou para escrever a função de onda associada a uma partícula livre. E essa solução era uma exponencial de e elevado a ikx. Isso representa uma partícula que tem momento bem definido, h cortado k. Então, eu também posso escrever isso assim. E se eu comparo esta forma com a forma obtida para a solução angular, eu vejo uma enorme semelhança entre as duas coisas. Essa semelhança fica mais explícita ainda se eu me referir a esta figurinha aqui, ó, que conecta o ângulo φ, o raio r e um deslocamento s mantendo r fixo, ou seja, transverso. Por definição, o ângulo φ, nesse caso, é s dividido por r. Então eu posso escrever este ângulo φ da seguinte maneira. E eu escrevo dessa forma para que você seja induzido a identificar esta forma com essa. S é uma coordenada unidimensional ao longo de um círculo de raio R fixo. Tá certo? Isto aqui
é a função de onda associada a uma partícula de momento P em uma dimensão. Isso aqui também está em uma dimensão, só que essa dimensão é a dimensão transversa à coordenada radial. Então, eu vou associar este termo que acontece aqui a algo desse tipo, onde o P, aqui é o P na direção X. Aqui tem que ser um P na direção S. Na direção de S é a direção transversa. É o P, ou a componente de P, tangente. Então eu vou escrever isso assim. Vou fazer uma pequena manipulação. P tangente vezes R igual a M H cortado. Mas o que é isso aqui? Eu estou multiplicando a componente tangente, a componente transversa do momento, pela distância até a origem. O que é isto? Este é o momento angular em duas dimensões. E o que está escrito aqui é que o momento angular em duas dimensões não pode ser qualquer coisa. Ele tem que ser um múltiplo inteiro de H cortado. O momento está quantizado. Lembre-se que em duas dimensões, o momento angular, que é um vetor, pode ter o seu caráter vetorial ignorado, porque esse é um vetor que é sempre perpendicular ao plano do movimento, que é o plano XY. Ele pode apontar aqui na minha representação para fora do quadro ou para dentro do quadro. Como a direção dele é fixa, a gente pode tratá-lo como um escalar, né? E considerar apenas que ele tem um sinal, digamos, positivo se ele aponta para fora do quadro e negativo se ele aponta para dentro do quadro, o que está expresso aqui. Nós vamos ver daqui a pouco que esse raciocínio vai se repetir em três dimensões, só que em três dimensões a gente não pode mais ignorar o caráter vetorial e a gente vai ver que o que vai ser quantizado não é propriamente o momento angular, mas sim uma componente do momento angular, neste caso a componente Z do momento angular. Isso não está explícito aqui porque nós estamos tratando de uma situação, de um problema em duas dimensões. De fato, a gente vai ver que LZ é que vai ser sujeito a essa condição de quantização. Veja que isso aqui é verdade qualquer que seja o potencial central ao qual a partícula está sujeita. O potencial central, o de R, não comparece na equação para φ. Os níveis de energia vão ser dados pela equação em R. Vamos ver como é que ela fica. Eu vou obter uma equação que tem R duas linhas com o coeficiente 1. Para isso eu vou multiplicar todo mundo por menos R maiúsculo sobre R minúsculo ao quadrado. Aqui está a equação que deve ser satisfeita pela parte radial da função de onda estacionária. E é na resolução desta equação que vão surgir as energias permitidas. Fica explícito aqui que a energia vai depender de M. E, portanto, dado um valor de M, eu vou ter um conjunto de energias permitidas. Eu posso representar o diagrama de energias que eu vou obter da seguinte maneira. Quando M for zero, esse termo desaparece e eu tenho soluções da equação restante, do que sobra. Eu vou ter algumas energias permitidas. Eu vou botar aqui o diagrama dessas energias. A separação não é a mesma sempre. Aqui eu vou botar aqui a energia cresce para cima, isso aqui corresponde ao primeiro nível, no caso M igual a zero, isso aqui o segundo, e assim por diante. Se eu tiver M igual a 1, de fato, M aparece ao quadrado aqui. Então veja que as soluções para M igual a menos 1 e para M igual a mais 1 são as mesmas. A energia depende não de M, mas do módulo de M, ou de M ao quadrado. Então, quando o módulo de M for 1, eu vou ter esse diagrama. Mas uma coisa interessante é que, na verdade eu não vou demonstrar isso, mas as energias elas crescem com M. Classicamente isso também é verdade, né? Quanto maior for o momento angular, maior será a energia associada a esse sistema. Aqui também isso vai se reproduzir. Então, eu vou indicar as energias possíveis com dois índices, N e M. São os dois números quânticos. E eu posso escrever que E de NN tem que ser igual a E de N menos M. Sempre que M for diferente de zero, os níveis de energia serão, pelo menos, duplamente degenerados. Dado um nível, por exemplo, esse aqui, essa energia vai estar associada a duas funções de onda diferentes. Uma que tem M igual a 1, outra que tem M igual a menos 1. Elas são diferentes por causa da parte angular, que é diferente.